Você já parou para pensar? Tem momentos que você quer falar algo para alguém, seja para o funcionário, seja para a namorada, seja para o parceiro, seja para o sócio, e sente que no momento que você fala algo, existe como se fosse uma barreira que impede dessa fala chegar na pessoa? Nesse, nesse vídeo, alguns de vocês me pediram para falar a respeito dos feedbacks. E não falar apenas de feedback de motivacional. Você fez bem, você fez o outro. Porém, vamos falar da essência do feedback. Esse vídeo ele vai recopilar alguns dados e alguns materiais. Entre eles foi escrito por Douglas e pela Sheila. Então, se eles estão aí, me podem dar um oi. É um sonho para mim porque eu admiro muito essa área de como que você consegue se expressar perante alguém da maneira certa e no momento certo. Então, existem três gatilhos que nós vamos aprender. O primeiro é o gatilho da, da verdade. O gatilho da verdade. Quem eu sou? O teu feedback, ele pode ameaçar esse gatilho, pessoa. O segundo gatilho, ele vai ser o gatilho de equipe. Esse gatilho de equipe, ele vai ser ameaçado por teu feedback de alguma forma. E o terceiro gatilho é o gatilho da identidade. Esse gatilho, ele vai ameaçar, teu feedback ele pode ameaçar. Esse ele pode. Desafio. Já parou pra pensar nesse? Já passou algum momento? Você já parou pra pensar que existem momentos que você quer falar uma coisa para uma pessoa, seja funcionário, parceiro, sócio, namorada, namorado, ela não recebe da forma como você gostaria de que ela recebesse? Parece que existe como se fosse uma barreira, uma muralha, que faz que a pessoa ela evite aquele feedback. E vou falar sobre isso hoje. Não feedback, é, nós conhecemos como, ah, você fez bem, você fez isso, e parabéns. Esse feedback, ele é muito direto. Porque esse material, ele foi pedido por algum de vocês. Vamos falar a respeito. Três gatilhos simples. Foi escrito, esse conteúdo que eu vou passar para vocês, ele foi escrito pelo Douglas e pela Sheila. Então, se eles estiverem vendo esse vídeo, eu dou um abraço para eles, que ajudou muito, muito. Porque é um sonho, eu gosto muito dessa área. Eu também imagino que você vai gostar. É uma área que serve para tudo. Entender quando, como e aonde você vai. Porque faz muita diferença as palavras e o momento ideal. Então, o primeiro gatilho é de, o gatilho da verdade. Aquele gatilho de eu, verdade. Minha, verdade. Eu. Por exemplo, o que você vai falar pra mim vai atacar quem eu sou. O outro gatilho é o gatilho de relacionamento. Aquele gatilho de atacar o nosso. Mas eu por quê? Se ele também fez. Por que separar aquele E
do quem. E o terceiro gatilho é o gatilho da identidade. A diferença do primeiro gatilho, esse gatilho, ele vai atacar a pessoa em si, não o momento que a pessoa fez tal coisa, para receber o feedback positivo ou negativo. Então vamos colocar um exemplo. O primeiro gatilho é o gatilho da verdade. Esse gatilho, ele, ele é tão simples, talvez, de dar. Porém, para você descobrir se você vai dar uma pessoa para ter esse gatilho, vai ser uma barreira grande. Por exemplo, você está com a tua namorada. E aí vocês juntos estão fazendo um lanche. De repente, ele esqueceu de trazer sanduíche. Fazer um piquenique no meio do parque. E era o dia de vocês. Porém, ele acabou esquecendo o sanduíche, que é a parte mais importante. E você tem que falar pra ela de alguma forma. E ela esqueceu o sanduíche. Porém, pensa bem. Já aconteceu. Esqueceu, nada vai mudar. Porém, você tem que falar de uma forma que talvez ela entender que já estava muito sobrecarregada e acabou esquecendo que tem que anotar talvez num bloco de notas, para não ficar assim. Ou talvez ela realmente não queria estar naquele lugar e acabou esquecendo os sanduíches porque queria ir para outro lugar. Existem muitos fatores. E para nós entender e vamos falar e como vamos falar, é fazer perguntas. Essas perguntas, elas têm que ser de maneira indiretas. Pergunta indireta falando não para a pessoa em si que fez tal coisa. Porém, dá a entender tal situação, tal momento, ele foi esquecido e precisava ser feito. É uma verdade, ele esqueceu. Falar de uma maneira, ah, meu bem, você percebeu que e na lancheira tem os sucos, eu percebi que tinha também os frutas que você colocou, bem legal. Eu acredito que tem mais uma coisa que tinha que estar aqui. Não tá percebendo? Você deu aquela abertura de que ela vai analisar. Uma vez que ela dá resposta, sim, não, não tem sanduíche. Você vem com uma pergunta. Essa pergunta, no material ele fala que é uma pergunta muito ideal para ver que feedback que ela vai receber. Ela já sabe que esse é o sanduíche. Então você tem que dar um feedback para ela de talvez um feedback avaliativo. É aquele, não, ontem, no mês passado, você foi um 8. Você esqueceu só duas coisas. Ou você foi um 10, não esqueceu nada. E hoje você está sendo um 9, porque você esqueceu o sanduíche. Será que esse feedback vale a pena? Depende da situação. Você pode fazer um feedback também e ser qualitativo, né? É avaliativo. Ou também você pode fazer um feedback qualitativo. São suposições. Mostrar que realmente vale a pena ela estar aqui, estar com você, estar bonita, o ambiente ficou legal, ela tá. E, sabe, dar essa impressão de que a qualidade é o que importa. Porém, faltou um pouquinho. Verdade, faltou tanta coisa, só que você tá dando a impressão de que ela está bem vestida, tá isso aqui, valeu a pena o não ter vindo, tipo, não faz diferença. Porém, faltou. Ou também pode ser um feedback de uma maneira mais, um pouquinho assim, motivadora, assim. No caso, legal, não veio o sanduíche, mas fica tranquila, na próxima você não vai esquecer. Tenho certeza que você está muito ocupada agora. Fica tranquila, na próxima eu tenho certeza que você não vai esquecer e vai ser bem melhor. Tanto.
E tem outras formas de você fazer isso. Porém, vamos partir para o segundo gatilho. O segundo gatilho, o gatilho do nós. É que pessoas, mais pessoas. Quando existe um problema numa empresa, esse problema muitas vezes ele é feito em grupo. Eu fiz o problema, porém, aquela pessoa, ele também fez a mesma coisa, porém eu tô sendo injustiçado. Esse sentimento de injustiça, ele causa uma baixa produtividade na empresa. Vamos fazer também uma, uma analogia entre. Lembrando que essas analogias, elas não estão no livro, são analogias que eu estou pegando. Porém, também quando você lê o material, ele é muito completo, ele é um pouco longo. Também tem nossos materiais em vídeos mais resumidos, mais precisos que vocês vão ver aqui embaixo. Então vamos pensar que o dono de empresa de uma mecânica, ele chega na empresa, a empresa dele já tem por volta de 5 anos. E ele chegando na empresa, ele quer ele quer arrumar tudo rápido, ele quer sair, porque ele tem compromisso marcado com o filho para jogar beisebol. E nessa correria, os funcionários eles estão se atrasando. Não limparam o chão, tá tudo. Vai demorar talvez meia hora a mais do que demora normalmente. E você vai se atrasar para o compromisso que você tem com o seu filho, que você já falou para ele que ia ser tal horário. Não, você vai se atrasar e ele vai sair, vai atrasar o outro compromisso e vai ter esses atrasos em consequência. E não tem tempo para isso. Você fala, tal pessoa vai ficar responsável para terminar isso aqui, fecha e tanto. Você vai lá com o teu filho, vocês jogam, tudo certinho. Você volta no dia seguinte na empresa e percebe que muitas das coisas que poderiam ser feitas não foram feitas porque a pessoa que você colocou para delegar, ela não conseguiu delegar de maneira certa, não conseguiu cumprir porque é a primeira vez dela, nunca tinha acontecido isso. Beleza, pum. Que feedback que você vai dar? Tem que dar. Um feedback que sempre tem que dar. Sendo ele qualitativo, avaliativo ou mensurável. Vai falar muito. Tem muitos tipos de feedback, porém, fala dos essenciais. E nesse momento, você tem que dar um feedback. O primeiro feedback que você pode dar é o que você delegou. E aí você vai falar se realmente aconteceu. Você pode diretamente chegar, né? Tipo, pegar lá e falar, nossa, eu falei pra você fazer isso, tá, e vai, tum, detona com a pessoa. Aí você tá detonando com a pessoa e as outras pessoas vão saber disso ou estão ouvindo isso. Então é o nós. É o nós. Porém, você tem que separar as culpas, as responsabilidades. Tem responsabilidades, não é toda a responsabilidade por uma pessoa só. E não é toda a responsabilidade para as pessoas, porque talvez ele delegou para todas as pessoas da maneira certa, então não souberam fazer. Ou você também pode culpar elas ou eles, porém as duas formas estão erradas. Analisar caso por caso, fazendo perguntas, ver se realmente a pessoa que você delegou, como que foi, ela estava apressada, saber a história. Uma vez que ele conta a história, talvez a história dele foi parecida com a tua, que ele também tinha compromisso aqui no momento que você falou para ele ser o encarregado, ele tinha que ir numa aula de dança que marcou com a esposa e com a filha, e era uma dança que era um campeonato que eles não poderiam faltar e tanto, só que não sabia e ele não queria falar porque ele queria crescer na empresa. Então, descobrir o motivo vale muito mais a pena para você dar um feedback. Porque o feedback pode ser falar para ele se uma coisa acontecer depois, se ele pedir, ele tem que falar. Talvez ele tenha um receio de falar pelo fato do feedback avaliativo. Antigamente você deu feedback avaliativo para a pessoa que o trabalho dele foi um 4 de 10 e ele não quer pegar mais um 4 de 10, ele queria pegar um 9 de 10 para ele crescer na empresa. E justo nesse momento que você pediu, ele tinha medo de pegar um feedback menor, ser demitido. Ou
Tem outras razões. Agora, descobrir fazendo perguntas. E essas perguntas a gente vai falar também no transcurso de vídeos na plataforma. Era mais precisa, como que você faz perguntas para a pessoa, como que você descobre que feedback a pessoa vai ter que receber. E tudo bem. Pergunta para ela e pergunta para os funcionários também. Descobrir o que eles não obedeceram, se realmente eles não se dão bem com ele, se realmente eles se dão bem com ele. Sabe? Descobrir realmente qual que foi o motivo. Vou fazer uma analogia aqui, uma analogia que vai abranger praticamente todos os feedbacks e vou finalizar com o último feedback que é de identidade. O gatilho, né? Identidade. Um pai, colocar ele Marquinhos, levou as filhas para jogar beisebol. Vou colocar no beisebol porque é um esporte não tão comum, porém vai servir para vocês entenderem. As duas filhas, elas são irmãs gêmeas, duas filhas. E nesse treino, não era nada competitivo, nem nada, tipo, era apenas um jogo. O pai lançava as bolinhas, normal, né? Como se fosse um beisebol. O pai lançava as bolinhas e a filha tinha que bater. Pá, pá, batia. A primeira filha, vamos colocar o nome como M, e a segunda filha como Ana. Então, M, pá, batia, batia. As duas tinham a mesma, mesma precisão. Aí M começou a bater e ela perguntou pro pai: Pai, como que eu estou indo? Ó, uma pergunta pro pai: Pai, como que eu estou indo? Atento. Mesmo. E o pai falou: Oh, meu bem, você está indo muito bem. Só tem que abaixar um pouquinho mais a mão e você vai pegar melhor a raquete, a bolinha vai mais longe, ok? Só baixa um pouco mais a mão, segura mais pra cima. Ele deu um feedback. Esse é um tipo de feedback. Bateu, ele falou, tem que melhorar aqui, tem que ter outro, ok. A segunda filha, Amy e Ana, né? A Ana, ela ficou na vez dela, né? Agora, minha vez. Vou mostrar pra mim, Marcos, melhor. Só que ela também tinha. Ele era que nem a, só que ele tinha mais dificuldade com beisebol. Ela era muito boa em natação. Porém, ela gostava de beisebol porque o pai e a família deles gostavam desse esporte. Então ele também podia falar, não quero. Ele não ia ficar sozinha sentado no banco. Se esforçava mais do que a Amy para ser boa no beisebol e o pai gostar. E ela foi indo. Ela sempre era um pouquinho menor que a irmã dela, mas não era muita diferença. Pá, pá, foi indo. E ela perguntou pro pai também. Pai, como que eu estou? Estou indo bem? E o pai, ele fez o mesmo feedback que fez pra irmã dela. Ele falou, então, Annie, você tem que pegar a raquete um pouquinho mais pra cá, vai um pouquinho mais pra trás, não esquece, gira o tronco. Quando você gira, tem que ir mais forte, porque senão as bolas, elas estão indo pra cima, tem que ir reto, elas têm que ir pra uma direção. Então faz isso aí, interesse? Ok. Ela recebeu, o pai falou a mesma coisa para as duas. Porém, uma recebeu o feedback, e o objetivo é o mesmo, os dois. Só que uma recebeu e falou, não, ok, eu vou melhorar. Ele quer que eu melhore, que eu seja melhor. E a outra recebeu o feedback como, eu tô me esforçando tanto. Meu pai fala pra melhorar. Na verdade, ela ficou triste, sabe? Ficou, saiu e chorou. E o pai não entendia o motivo. Pode ser que a N, a N, a Ana, ela tinha uma. Ela queria um feedback diferente. Ela queria talvez um feedback de. Sim, você tá ótima, meu bem, continua assim. Você tá maravilhosa. Você é muito esforçada. Tá, fechou. Não é um feedback de ideias que você. De talvez técnica, insight que você vai ter pra melhorar. É apenas um feedback de. Sabe? Avaliação. Evaluativo. Meu bem, parabéns, tá, tá, tá. E talvez o erro, na verdade não é um erro. Porém a gente vai ver isso como se fosse um erro. O pai não perguntar pra filha.
Mas o que você realmente quer que eu fale pra você? Aí ela poderia falar: "Não, mas eu tô me esforçando bem, eu tô indo bem". E ele poderia falar: "Sim, perfeito, você tá sendo muito esforçada. Admiro você, você é tanto, tanto". Ponto. Ele também poderia perguntar mesmo pra si, a primeira, a Amy. Ela perguntou, porém ele acertou no feedback. Ele poderia falar: "Não, me fala, que dicas que você me dá pra melhorar, pra fazer isso aqui". Ia falar o feedback que ele deu. Ou também poderia ser outros tipos de feedbacks. Feedback diretamente mais duro também poderia ser: "Não, você tem que acertar, você tá errando porque você tá se alimentando bem, você tá. Você tinha que fazer mais academia, você mais braço pra você bater aqui, ou você tinha que ter mais resistência, dormir cedo pra você olhar melhor". Ele poderia fazer um feedback mais direto, mais assim. Porém, o fato baseado nas perguntas. Faça perguntas, e aí você vai entender o que que a pessoa que tá recebendo o feedback, ela precisa, ela quer, ela vai ouvir.